Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é sábado, 20 de maio de 2021. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero ler aqui no livro de Salmo 69, sempre é uma oração do Davi. É o 69 que diz: Senhor, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem, esperando em meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Estas são as súplicas constantes do rei Davi, implorando misericórdia, implorando a Deus, confessando seus pecados, dizendo que ele conhecia sua alma, sabia dos seus pecados e por isso ele estava sempre pedindo a Deus que o perdoasse, porque ele estava atolado em águas profundas que não davam pé, que não tinham condição de sequer de ficar de pé, com o rosto para fora, a cabeça para fora. Estava prestes a afundar-se definitivamente, atolado naquele lamaçal. Por que Davi pedia tanto a Deus, clamava tanto a Deus por esse perdão? O que teria feito Davi que o forçava a falar sobre seu perdão, sobre seu pecado, aliás, pedindo tanto perdão a Deus? A Bíblia fala sobre uma relação de Davi com Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, e o rei Saul tinha muito ciúme de Davi, da proximidade que havia entre o filho dele com Davi. Por isso o rei Saul colocou na sua mente a ideia de um dia matar Davi e possivelmente assim se livrar dessa amizade entre o seu filho Jonatas e Davi. E diante desse ciúme do rei Saul, em relação à amizade dos dois, ele tentava realmente matar Davi. Jonatas sabia disso e não gostava. E então Jonas aplacou o ciúme do seu pai, dizendo:
aliás, ouvindo o pai dele, Saul, quero dizer, o rei Saul, Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, já estava muito afeiçoado a Davi, desde o seu primeiro encontro, desde a primeira vez que Jonatas viu Davi. A Bíblia diz que sua alma se juntou à dele e que o amou muito mais do que os amores de mulheres para com os homens. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura te matar. Pelo que agora, guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. O rei Saul deu um banquete e convidou Davi, mas o convite do rei era mal intencionado, que ele queria realmente matar o Davi. Mas Jonas não permitiu e avisou para que o Davi não comparecesse a esse convite que o rei fizera. E então, procurando uma desculpa qualquer, o Jonatas, no dia que ele tinha que comparecer a esse jantar, a esse banquete, ele avisou ao pai dizendo que o Davi não podia comparecer porque tinha ido para outra cidade fazer uma adoração e pedia desculpas ao pai dele para que não comparecesse àquele jantar. E chegando o dia de Davi apresentar-se ao rei Saul, naquela janta, naquele banquete, digamos assim, vendo que ele não estava presente, o rei questionou e Jonatas disse para ele: Davi me pediu encarecidamente, meu pai, que eu o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos. Pedia Davi ao Jonatas. Por isso não veio à mesa do rei. Jonatas estava dando essa explicação a Saul. Então, Saul não acreditou naquilo que o filho dizia. A ira dele se acendeu. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas. E disse-lhe: filho da perversa e rebelde, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e vergonha da tua mãe? Não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem o teu reino, tu não serás firme, nem tu nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a seu pai, dizendo-lhe: por que há de ele de morrer? Por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe
com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Aí então, nesse trama dessa união de Davi entre Jonatas, provocou no rei Saul esse ciúme tremendo, esse ciúme ferrenho, ao ponto de o rei querer matar o Davi. Se ele tinha outros motivos fora esse, a Bíblia não fala. Apenas o que acontece é que ele disse que enquanto o filho de Jessé vivesse, o reino de seu filho não teria paz, e ele seria sempre a vergonha dele e a vergonha da sua mãe, porque sabia dessa união entre os dois. Eu li que Jonatas foi um grande amigo de Davi e o ajudou. Ele era filho de Ainoã e Saul. Saul era um rei desobediente e Deus, aliás, Saul era um rei desobediente a Deus, que invejou Davi e tentou matá-lo. Seus irmãos se chamavam Merabe, Mical e Esbaal, segundo as Escrituras. Apesar de não serem irmãos de sangue, eles se amavam como se fossem e tinham muita afinidade um com o outro. E Jonatã o amava como a sua própria alma. E Jonatã e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. A Bíblia fala sobre a história homossexual da Bíblia, que os fanáticos... Há uma história que diz que os evangélicos fundamentalistas, que estão por trás de todas as batalhas pelo obscurantismo no Brasil, usam a Bíblia a seu bel prazer. Há uma história emblemática que eles preferem ignorar, tentam esconder ou fingem desconhecer. Então, esta história emblemática que alguns procuram esconder sem querer admitir essa relação entre Jonatã e Davi. Há uma controvérsia muito grande, uns acham que era uma ligação homossexual, outros acham que era apenas por uma afinidade muito grande da espécie daquele amor que Jesus falou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu só sei que até hoje ninguém esclareceu exatamente esse tipo de amor que havia entre Jonatas e Davi. Mas, pelo pouco que eu sei, eu me restringo a deixar essa história a critério daqueles mais sábios, daqueles que são mais importantes do que eu, ou são realmente importantes, que esclareçam para aqueles interessados em saber essa relação entre Jonatã e Davi, o que significa. E o que significa também o que o pai, por que razão Saul queria tanto matar Davi, e que quando Davi não compareceu à mesa do rei, o seu filho, Jonatã, explicou que ele pediu a ele, encarecidamente, para ir com os irmãos a determinada cidade, fazer uma peregrinação, uma oração. E o rei disse: tu não achas que eu desconheço, tu achas que eu desconheço a tua relação entre tu e Davi, para vergonha minha e da tua mãe? Quer dizer, aí está uma coisa muito a esclarecer
né? É por isso que eu digo a vocês, deixo isso a critério daqueles que sabem mais do que eu e que passem a esclarecer um dia essa relação entre Davi. O que eu passo a dizer é o seguinte, que ele sempre vivia constantemente pedindo a Deus perdão pelos seus erros, pelo seu pecado. Eu vou repetir aqui. É por isso que o salmista Davi sempre dizia, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os meus cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Essa era a confissão do rei Davi para com o Todo-Poderoso constantemente. Agora, apesar de Davi ser homem segundo o coração de Deus, ele tinha encoberto esses pecados que não falam claramente sobre eles, apenas fazem menção e diz que Deus os conhece perfeitamente. Não seriam essa relação entre Jonatas e Davi e ele mesmo o motivo dessa preocupação, dessas constantes petições a Deus, desses constantes arrependimentos que faziam com que ele chegasse aos pés do Criador, fazendo essas confissões, essas petições, esses rogos para que Deus o perdoasse. Aí estão, deixo a critério de vocês o comentário, pedindo a todos que, se gostaram, deem um like, façam mais uma subscrição, compartilhe o vídeo, ative o sininho para que chegue a vocês as notificações deste vídeo. Não quero ser presunçoso a respeito da leitura, a respeito daquilo que eu falei. É apenas um tipo de esclarecimento que fica na mente da gente até virar à tona a verdade de todas as coisas. Porque isso aí também fica a critério do Deus Todo-Poderoso julgar Davi e Jonatas sobre esse tipo de relação, sobre esse tão grande amor, que houve entre os dois. Eu mesmo, da minha parte, fico aguardando a resposta do Criador. E vocês podem comentar a respeito, ok? Pois que Deus te guarde e continue, mesmo com pecado ou sem pecado, continue pedindo a Deus misericórdia para que Ele perdoe todos os nossos pecados, porque nós temos pecados ocultos e que devemos ser perdoados por Deus. E esse perdão vem o quê? Através da nossa boca, dos nossos pedidos, como Davi fez e faz. Aliás, ele não faz mais. Isso ficou no passado, bem distante, no longínquo passado. E Davi foi perdoado naturalmente, né? Vamos então orar, pedir a Deus que também perdoe os nossos pecados ocultos, que só Ele, o Criador, tem conhecimento profundo de tudo aquilo que fazemos, oculto aos olhos dos nossos semelhantes.
Que Deus te abençoe, irmão, hoje, amanhã e sempre.